Olá novamente, pessoal. Voltamos aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo de estratégias para conceber uma redação do Enem que seja reaproveitável, né? Baseado nos textos e se baseando sempre naquilo que a gente já viu. Como a gente já tinha conversado na última sexta-feira, né? No último vídeo, eu fiquei de apresentar para vocês esse livro aqui, né? Que eu escrevi junto com o professor Antônio Jesus. E nesse livro a gente vai observar estratégias de argumentação para que você possa reaproveitar na sua redação, né? Ou seja, você vai construir um tipo de texto que possa lhe ajudar a fazer tantos outros e não escrever apenas para um tema. Então, vou me basear nesse livro e vou disponibilizar ele já. E para isso, antes eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer esse procedimento. A gente está fazendo uma playlist de como estudar a redação, né? E aí o que eu quero mostrar para vocês hoje é especificamente essa metodologia que é baseada em caminhos argumentativos possíveis para a redação do Enem. No livro, o título do livro é Linha Argumentativa, né? Produção textual na linha argumentação. Então a gente está baseado em linhas de argumentação, que também pode ser chamado de caminho argumentativo, e tem outros nomes também que podem facilitar. Bom, vou primeiro, em primeiro lugar, apresentar essa metodologia. Linha de argumentativa ou linha de argumentação também é aquilo que eu posso chamar de referencial teórico, de perspectiva teórica ou de caminho argumentativo. O que é que isso significa? Sabe quando você gosta muito de um autor, de algo que o autor diz, de uma teoria que você domina, e aí você tenta enxergar tudo aquilo a partir da luz, a partir do que aquele autor diz? É mais ou menos isso que é a linha argumentativa. É você pegar um conhecimento que você domine e tentar enxergar cada tema a partir desse conhecimento. Isso é uma estratégia argumentativa que pode ser muito mais interessante do que estudar para temas, né? Como eu já falei anteriormente. E aí muitos perguntam, e onde é que fica a questão da criatividade? A criatividade, ela não se opõe à linha argumentativa, embora eu tenha colocado aí um X para indicar versos. Mas a criatividade, ser criativo utilizando a linha argumentativa, é você conseguir enxergar de maneiras diferentes, à luz daquela teoria que você conhece, o tema. Então você vai sempre ver de algum viés aquele mesmo tema. E você não vai se tornar repetitivo porque o tema vai estar se modificando. Só que você vai sempre enxergar a partir de um norte, e o norte é uma teoria específica. E a linha argumentativa, no final das contas, ela só o alicerce para a sua argumentação. Ela não mata a sua criatividade, mas ao mesmo tempo ela não vai deixar você tão livre ao ponto de você querer imaginar tudo e colocar tudo que você saiba ali naquele texto, certo? E isso vai conduzir você a um reaproveitamento de teorias para fundamentar o seu posicionamento. Ou seja, se eu penso de acordo com determinado autor, determinada teoria, eu vou trazer o meu posicionamento a respeito daquele tema, se eu concordo, se eu discordo, o que é que eu acho sobre aquele tema, e vou fortalecer aquilo ali a partir de uma teoria que eu conheço. Isso é utilizar, bem simplificando, a linha argumentativa. Bom, como é que você faz isso pensando nos temas de redação do Enem para definir uma perspectiva de escrita? O que é que a gente precisa entender? Toda escrita é centrada é sempre centrada no eu. O eu versus eu mesmo, e aí a gente teria temas mais subjetivos, e esses temas mais subjetivos são mais para as redações que a gente produz para vestibulares, muitas vezes de universidades particulares, cai muito esse tipo de tema, ou para concurso. A perspectiva do Enem é mais essas outras duas. Quando eu tenho essa perspectiva voltada entre o eu e o outro, né, que são temas relacionados a essa questão de diferenças, e a gente tem que saber que as diferenças podem gerar relação de poder. Então, quando o Enem traz aí uma questão de você observar as diferenças existentes, ela está nessa perspectiva de escrita entre o eu e o outro. E tem também a perspectiva entre o eu e a sociedade. São temas que abordam muito mais problemas sociais. Eu acho que essa última perspectiva é a mais abrangente, por isso que eu vou me fundamentar mais nela. Bom, vamos tentar entender isso, ver quais foram alguns dos últimos temas do Enem. A gente tem em 2015 a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, e é um tema que está relacionado às diferenças, que também é uma questão dos problemas sociais. Diferença quando eu oponho homem versus mulher. 2016 a gente tem como combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Também está centrado nas diferenças e mostra também o problema social.
problema é a intolerância e as diferenças estão ali entre o cristianismo, que é a religião mais dominante, e as outras religiões. 2017, a gente está ali com desafios para a formação dos surdos no Brasil. A gente tem oposição entre surdos e ouvintes, ou seja, mostra as diferenças e mostra também o problema social, que é desenvolver uma educação voltada para esse grupo. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, a gente tem muito mais um problema social, que não aborda mais a questão das diferenças. E 2019, a gente segue também com problema social, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é que eu quero que a gente consiga enxergar? Pelo menos de 2015 a 2019, se a gente voltar um pouco mais atrás, também vai ver outras coisas, a gente vai conseguir ver que existe um ponto de encontro entre todos esses temas, que é o reconhecimento que a gente está tratando de problemas sociais, né? Então a gente vai se voltar para essa perspectiva entre o eu e a sociedade. Para falar dessa perspectiva, a gente precisa entender que linha argumentativa estaria mais relacionada a isso. É a linha argumentativa que trata de cidadania e participação social. E o que é ser cidadão? Né? Ser cidadão é se opor ao que é o indivíduo. O indivíduo é aquele que busca por interesses individuais, certo? E aí a gente pode opor essa busca por interesses individuais à busca pelo bem-estar da coletividade. O bem-estar coletivo, quem busca de fato é o cidadão, através do exercício da cidadania, que é um conceito que está lá na Constituição. Daí, a gente precisa entender, mas o que é que limita essa busca pelo bem comum? O que é que faz as pessoas não buscarem sempre o bem comum, tá só buscando os interesses individuais? A gente vive inserido no que a gente pode chamar de cultura de privilégios. Isso é uma teoria, né? E essa teoria de cultura de privilégio eu posso embasar em autores como Gessé Souza, autor da Elite do Atraso, Sérgio Buarque de Holanda e José Murilo de Carvalho. Vocês podem encontrar vídeos e textos deles aí na internet que podem lhes auxiliar a entender o que é essa cultura de privilégios. Existe também a cultura de transgressão, né, que também é muito imbuída aqui na nossa sociedade. Que quem trata um pouco dela é Roberto da Mata, quando ele traz lá o conceito de jeitinho brasileiro. Tem também a cultura de exploração do outro, que eu deixei em aberto porque tem muito a ver com essa questão histórica do Brasil, de escravidão, que Gessé Souza também fala um pouco. Bom, tenho aí um norte dessa questão de culturas relacionado já a uma perspectiva teórica. Mas eu preciso entender como é que a sociedade em que a gente vive é afetada por essa cultura de privilégio, de transgressão e de exploração do outro. Ela é afetada porque na sociedade em que a gente vive, há agentes, há aparelhos que conseguem perpetuar, naturalizar, reforçar, ratificar ou fomentar essa cultura. Eles não criam essa cultura. Eles ali reforçam essa cultura. Eles podem naturalizar, mas eles não criam. Porque como é uma questão cultural, já está ali pairando na nossa sociedade, né? Então, mas existem agentes que ainda podem fortalecer, tais como a escola, o Estado e a mídia. São exemplos, existem outros agentes, mas são exemplos de agentes mais amplos que podem ser reaproveitados em tantos outros textos. Então, vamos tentar sintetizar. Como é que a gente vai entender isso, então? A gente vai perceber que conhecer seus direitos e buscar o bem coletivo são ações, são atos que convertem o indivíduo em cidadão. Então, quando você conhece seus direitos e busca o bem de todos, você se torna cidadão, deixa de ser indivíduo. Mas a defesa de interesses individuais limita esse processo. Então, quando você busca ali defender seus interesses individuais, você acaba limitando essa conversão em cidadão. Essa defesa é perpetuada pela cultura de privilégios, cultura de transgressão e cultura de exploração do outro. A cultura de transgressão e de exploração do outro estão aí menorzinhos, não em vão. Eles foram colocados numa fonte menor justamente porque há algo maior, que é a cultura de privilégios. Então, eles estão dentro da cultura de privilégios, existem essas outras duas culturas, que você também pode utilizar no seu texto, mas a de privilégios é a mais geral. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Eu tentei fazer a introdução de 2 temas, dos quais a gente falou de redações do Enem, em que eu vou teorizar a partir desses textos, certo? A partir dessa teoria aí que eu estou expondo. Então, primeiro eu trouxe sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, tem aí, ó, o combate à persistência da violência contra a mulher. Por que combate? Porque eu vou associar a algo que é bom, que é o bem-estar coletivo. Então, eu tenho que pensar no combate. Deveria ser pilar para o estabelecimento de uma sociedade fundamentada no bem-estar coletivo. No entanto, está aí a contraposição,
devido à cultura de privilégios, que é a causa geral do problema, o problema é essa persistência dessa violência, tão fortemente relacionada ao machismo, os atos de violência motivados por questões de gênero persistem. Então, há essa persistência porque a gente está ali dentro de uma cultura de privilégios que está relacionada ao machismo. Depois eu vou trazer o agente. Tal realidade é naturalizada por um governo ineficiente na fiscalização do cumprimento da Lei Maria da Penha. E aí eu associei governo e trouxe uma lei específica relacionada ao tema. Segundo exemplo, já reaproveitando o que a gente colocou no tema de 2015, agora já para o tema de 2019. A democratização do acesso ao cinema, tema, deveria ser base para a promoção de uma sociedade sadia, pautada no bem comum. Então, estou novamente associando essa questão do bem-estar coletivo, ou seja, da cidadania. No entanto, contraposição, devido à cultura de privilégios, causa geral dos dois problemas, estou reaproveitando as duas causas gerais ali, do mesmo tema, aliás, temas diferentes eu uso a mesma causa geral, esse direito de inclusão em uma manifestação artística é limitado. Tal realidade é naturalizada por um sistema educacional ineficiente em conscientizar as pessoas acerca do reconhecimento da cultura cinematográfica como direito de todos. Veja que eu utilizei o mesmo problema, a mesma causa geral do problema, que é a cultura de privilégios, mas eu trouxe dois agentes diferentes. Isso não quer dizer que você tenha que mudar de agente. Você pode estar sempre trazendo a escola ou sempre trazendo o governo, desde que você consiga enxergar isso em relação ao tema. Eu poderia ter nos dois temas ter colocado o governo ou nos dois temas ter colocado a escola, certo? Do jeito que eu fiz com a causa geral do problema. O importante é que você consiga enxergar um caminho que você possa reaproveitar em outros textos. Lembrando que isso é só a introdução. Depois a gente conversa mais sobre as outras partes. Vamos lá. O que foi feito como estratégia? Primeiro, houve uma relação do tema à cidadania, e o que eu estou chamando de cidadania é o bem-estar da coletividade. Depois, a gente fez uma contraposição, quando a gente botou no entanto e colocou o que limita. O que limita é a cultura de privilégio, né? Mostrando que o que limita o bem-estar é a cultura de privilégio e mostrando o resultado. Depois, a gente inseriu um agente, que ora a gente colocou a escola, ora a gente colocou o governo. Então, veja como é que você pode aplicar isso para tentar desenvolver um plano de texto eficiente. Então, a gente fez a introdução e pode dar continuidade. Hoje já, eu estou fazendo um resumo daquilo que tem no livro e vou disponibilizar o livro. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários e a gente conversa novamente num próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!